Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para juntos elevarmos a nossa frequência vibratória com as orações, com as mensagens, irradiarmos as mais lindas energias para o nosso orbe terrestre, corroborando aí com os benfeitores espirituais nesse trabalho maravilhoso de altas vibrações. Estamos aqui com o nosso querido Márcio, nossa querida Verinha, e unidos junto com vocês, reforçando essa energia do bem, né, para ser distribuída aí através das vibrações para todos aqueles que mais precisarem, para as vítimas das catástrofes, das guerras íntimas mesmo, né? Não só as externas, mas as guerras íntimas. Então, vamos nos preparar neste momento para entrarmos nessa sintonia com esses benfeitores espirituais. Boa noite, queridos irmãos. É muita gratidão estar aqui, agradecendo a Jesus, a Ismael, a Pai João, aos xamãs queridos que nos protegem e a todos os espíritos de luz, de amor, que estão sempre conosco na corrente de orações. E eu trouxe um trecho do livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Eu achei, ao ler hoje esse livro no Evangelho, esse trecho, que era muito pertinente aos dias que estamos passando. Então, vamos começar. Consciência responsável. Muitas vezes, a responsabilidade que se torna atributo do caráter moral do indivíduo faz-se grave empecilho ao processo de engrandecimento do ser, caso o seu portador se atenha à letra ou ao limite do estabelecido, sem examinar a necessidade que lhe é apresentada do ponto de vista da compreensão. Graças à conceituação de responsabilidade, criminosos de guerra e servidores rudes buscam passar a imagem de inocência ante a crueldade que aplicaram, informando que cumpriam ordens na desincumbência das infelizes tarefas que estavam sujeitos a imposições mais altas que deveriam atender. Outros, responsáveis por massacres cruéis e atitudes agressivas, refugiam-se na transferência de responsabilidade, elucidando que deveriam agir conforme o fizeram, ou sofreriam as consequências da desobediência. Nesse capítulo, incluiríamos os tímidos, os medrosos, os pusilânimes, os aproveitadores. Todos são necessariamente portadores de responsabilidade. Dessa forma, seria inculpado, porque responsável, zeloso pelas suas funções e deveres, Pilatos, que condenou Jesus à morte, embora o soubesse inocente. Posto em xeque pela astúcia dos doutores judeus de que Jesus dizia-se rei e ele representava o imperador, que era o seu rei, não o crucificar seria crime de traição em relação ao seu representado.
com esse sofisma levando o pusilânime irresponsavelmente a mandar crucificar o justo, lavando as mãos para liberar-se da culpa. Os sicários dos campos de concentração e os belicosos sistemáticos, fomentadores de guerras que as fazem com crueldade. Assim procedem, dizem, para se desincumbir das determinações que recebem dos seus chefes comandantes. Considerando-se a existência física como sendo um breve período de aprendizagem, na larga faixa das sucessivas reencarnações, o ser adiciona ao conceito da responsabilidade os contributos do amor. Dessa forma, identificando os melhores meios para agir, quando pode e deve, com consciência, não se precipitando a tomar decisão, quando deve, mas não pode, ou quando pode, mas não deve. Responsabilidade inconsciente. Então, nesse trecho, nós vemos, né, que a responsabilidade dos atos cruéis e de tantas outras crueldades, mesmo sem ser na guerra, a escravidão que ainda existe, os maus tratos, eles fazem e se dizem inocentes, porque eles estão agindo como mandaram ele agir. Mas não é assim que se tem responsabilidade, porque o certo é o certo e o errado é o errado. A responsabilidade não compactua com o mal, os traz muito sofrimento. É isso que eu entendi nesse trecho maravilhoso de Joana de Ângeles, principalmente nesses dias de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. E dando então sequência às nossas reflexões, depois de um texto tão profundo, tão sério, nos fazendo lembrar das nossas ações, das nossas responsabilidades, vamos abaixar, diminuir as luzes para fazermos a nossa prece e, em seguida, os vídeos. Mestre amado Jesus, diante da nossa pequenez, das nossas dificuldades, dos nossos erros, muitas vezes milenares, viemos pedir-te ajuda ou auxílio para que ilumine as nossas consciências, para que possamos enxergar e fazer o que pudermos fazer para auxiliar o nosso planeta, o nosso mundo. Ajude-nos, Mestre Jesus. E juntos com a nossa súplica, nós te agradecemos e agradecemos aos mentores amigos por nos aceitarem como somos, espíritos em busca de entendimento e de luz, com fardo ainda pesado de defeitos e vícios, mas mesmo assim, tu nos aceita aqui, nesse momento ímpar de preces, dando-nos assim a oportunidade de falar contigo e de orarmos
irradiando contigo o melhor para toda a humanidade. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então aos vídeos. Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de orações. Orações pela paz no Brasil e no mundo. Orações para que possamos higienizar a psicosfera do nosso planeta, deixá-la mais límpida, mais amena, porque nosso mundo com tantas guerras, com tanto ódio, com tantas brigas, precisa de amor, precisa de paz. E a oração é um instrumento muito valioso para trazer paz aos nossos corações e para levar paz a todos aqueles que estão dela necessitados. Vamos orar. Queridos irmãos, oremos uns pelos outros, oremos pela paz mundial. Pai Celeste, Jesus, amigo fiel, amoroso e devotado, anjos guardiões de todas as nações, benfeitores, amigos e protetores, iniciamos este dia agradecendo o amparo incessante através do qual tendes cuidado de cada um de nós. Infinita é a vossa bondade que nos ilumina os caminhos. Neste momento em que o nosso planeta azul experimenta amargas preocupações com os nossos irmãos que alavancam grave situação de guerra, provocando alarmes e muito pavor, vimos suplicar ardentemente o vosso socorro eficaz. Bem sabemos que neste momento em que o planeta se movimenta rumo à regeneração, nossos irmãos que habitam as regiões sombrias da Terra, incrementando as aflições que lhes cercam em seus ambientes de moradia, por não compreenderem o vosso incondicional amor e infinita compaixão, articulam-se sob a ilusão aterradora de retardar sua saída dos lugares onde habitam, usando a sutil e atroz capacidade de obsessão, manipulam as mentes ligadas a pensamentos e sentimentos menos dignos e materialistas, para que eles atendam os desejos obscuros de interferir nos planos divinos para este mundo. Rogamos fervorosamente que vossas forças luminosas se espalhem por todo o orbe terrestre, sobretudo nas áreas mais densas e sombrias, para neutralizar toda e qualquer ação contrária ao bem. Finquem vossas espadas de luz em todos os centros de energia que alimente esse movimento lastimável. Concedei aos nossos irmãos,
e indignos do vosso amor, a consciência transformadora de sentirem a vossa indulgência e o vosso acolhimento, que jamais deixaram de segurar uma mão estendida, que nunca negaram um pedido de socorro. Em intensas súplicas, unimos nossas orações, nossos pensamentos e vibrações em favor da dissolução de tão lamentável situação. Que as vossas mãos generosas, amado governador planetário, retire qualquer espada das mãos daqueles que insistem no equívoco de se afastarem de ti. Dai-lhes a consciência redentora de saberem-se amados por vós. Aqui nos de vosso amor e de vosso zelo por todos nós. Gratidão, assim seja, graças a Deus, no Espírito amigo. Queridos e amados irmãos em Cristo, quando há uma calamidade, os homens de bem imediatamente criam meios de ajudar e mãos à obra. Quando os cristãos do primeiro século sabiam das necessidades da comunidade ao seu redor, eles imediatamente agiam para supri-las. Está lá em Atos 4, versículo 34 e 37. As dificuldades são oportunidades para demonstrar o amor. Podemos realmente ser o que o outro necessita e existem diferentes formas de ajudar. O trabalho mais poderoso que um cristão pode fazer é orar. De acordo com Paulo, oração intercessora eficaz é um trabalho árduo. Colossenses 4, versículo 12 e 13. Em momentos difíceis, pandemia, calamidades e incertezas, certamente é uma das coisas mais poderosas que podemos fazer. Silenciemos os nossos corações. Aquietemos as nossas mentes. Oremos. Oração para as calamidades. Ó Senhor, quantas lutas travamos dentro de nós e fora dos nossos corações. São grandes provas, as tempestades e desabamentos em nossas fibras mais profundas e fora delas. As calamidades traumáticas em nossos pensamentos e fora deles. Mas tudo começa dentro, individualmente ou coletivamente, e explode fora. Pai, ampara-nos. Assim como eu penso e me sinto, ou como pensamos e sentimos coletivamente, gravamos as impressões que nos moldam e exteriorizam. Senhor, desperta-nos este entendimento, para que tenhamos atenção, que lutemos para fazer o melhor de nós, em tudo, com calma, serenidade, amor e compaixão, por nós e os outros,
porque as consequências dolorosas que ocorrem no mundo é resultado de mentes em desalinho com os princípios divinos, que moldam o nosso destino individual e coletivo. Senhor, envolve-nos com teu puro amor para transcender nossas sombras em direção à luz. E nessa transição, tende piedade, Senhor, ampara-nos, protege-nos, orienta-nos, porque somos feitos crianças que choram e suplicam atenção, amor e carinho nos momentos de sentimentos equivocados de orfandade, porque nunca estamos desamparados. Pai, compadece-te de nós, principalmente dos nossos irmãos que mais sofrem aflições e dores dilacerantes, do corpo e da alma, dentro e fora dos seus corações. Ó Senhor, tende piedade de nós. A criança, Chico Xavier. Se nos propomos a edificar o mundo com o Cristo de Deus, é necessário auxiliar a criança. Se desejamos solucionar os problemas do mundo de maneira definitiva, é indispensável ajudar a criança. Se buscamos sustentar a dignidade humana, abolindo a perturbação e imunizando o povo contra as calamidades da delinquência, é preciso proteger a criança. Se anelamos a construção da era nova, na qual as criaturas entrelacem as mãos na verdadeira fraternidade, em bases de serviço e sublimação espiritual, é imprescindível socorrer a criança. Entretanto, convenhamos que os grandes malfeitores da terra, os fazedores de guerras e os verdugos das nações, via de regra, foram crianças primorosamente resguardadas contra quaisquer provações na infância. E ainda hoje, os jovens transviados habitualmente procedem de crimes domésticos em que a abastança material não lhes proporcionou ensejo a qualquer disciplina pelo conforto excessivo. Urge, pois, não amparar a criança, mas educar a criança e induzi-la ao esforço de construção do mundo melhor. Graças a Deus, Batuíra, por Francisco Cândido Xavier, da obra Despertador, junho de 1976. Crianças, vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Jesus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículo 10.
Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral, que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que, em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Meus irmãos, que chuva de luzes e bênçãos recebemos todos nós, depois dessas mensagens e dessas orações. Os departamentos das preces devem estar agora com seus potes cheios, né? E a gente diariamente aqui, enviando para toda a atmosfera do nosso orbe, essa energia de altas vibrações que todos nós criamos nestes momentos. Que Deus nos abençoe sempre e muito obrigado por todas as participações. A gente sente as vibrações de vocês juntos conosco e dos benfeitores espirituais. São momentos mágicos. Que Deus nos abençoe sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Uma ótima semana a todos e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Até a próxima.